Amados irmãos, a paz do Senhor, quero convidar todos os nossos irmãos que estão online. É mais um momento, que vamos transmitir o nosso ensinamento online por causa da decisão judicial, e nós temos que fazer online então. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar de ser abençoado, o seu lar, a sua casa, a sua vida, a vida da sua família. Pode ter certeza. Vamos estar orando agora. Logo depois o presbítero Washington vai estar louvando o Senhor com 2 louvores. E logo depois nosso pastor Arle estará transmitindo a palavra do Senhor, falando sobre a Páscoa. Maravilhoso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento, Senhor, reunido para glorificar o teu santo nome e exaltar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Senhor, nós sabemos o momento que estamos passando no nosso país, por não dizer no nosso mundo, Senhor, com esse sofrimento dessa pandemia que está atingindo todo mundo, inclusive nós que somos teu filho e teu servo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, se passar por alguma dificuldade, alguma enfermidade, o Senhor vai passar conosco no nosso lar. E se por um motivo, Senhor, passarmos daqui para a glória, Senhor, o Senhor vai nos confortar ao seu lado aí no céu, meu Pai. Mas nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que nesse momento está ligado nessa live. Senhor, queremos pedir a tua bênção para cada irmão, Senhor, que nesse momento está orando comigo. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, no seu lar. Que o Senhor possa, Senhor, suprir a necessidade, Senhor, de cada um. Eu não sei, Senhor, se for a necessidade, Senhor, de alimento, que o Senhor possa enviar os teus filhos para abençoar os teus servos. Se for, Senhor, enfermidade, que o Senhor possa curá-lo. Se for angústia no coração, Senhor, que o Senhor possa trazer calma para o coração de cada um. Mas nós temos certeza que nesta manhã, meu Pai, o Senhor vai estar de encontro com cada um na manhã de hoje. Seja conosco, meu Pai. Dá alívio para a nossa vida nesse momento tão difícil que estamos passando. Senhor, nós acreditamos que isso, Senhor, é um sinal do Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer passar esse sofrimento nesta terra. Senhor, ajude a cada um. Tome em tuas mãos os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos líderes, cada irmão, Senhor, que o Senhor possa guardar em nome de Jesus. Amém. Presbítero Washington. Amém. Nessa manhã eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 545. Gosto muito de louvar a Deus com este hino. O título é Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos
do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, né? Porque o nosso Deus, Ele vive. Quero chamar aqui a nossa cantora Thaís Braga, que vai estar louvando a Deus com mais um hino. E logo após, nosso pastor Arlen vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Que o Senhor Jesus continue falando aos nossos corações poderosamente, né? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na
sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, oh. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo com o secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença maravilhosa nesta manhã. Pastor Arlen. Aleluia. Glória a Deus. Sua presença, Senhor. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Deus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Amados, eu quero cumprimentar toda a igreja com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que posteriormente também irão ouvir, né, esse estudo, aquilo que foi ministrado aqui nessa manhã. Nós queremos agradecer a Deus o privilégio de nós estarmos aqui. Deus abençoe a vida do nosso líder, pastor Amazildo, aqui na igreja de São Marcos, em São Marcos 1. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada obreiro, de cada um que faz parte dessa igreja, de cada membro dessa igreja. Deus o abençoe de uma forma rica e poderosa. Queridos, hoje, esse final de semana, é um dia de comemoração, um dia atípico também. Por quê? Porque quando nós entendemos que, além de comemorarmos aqui no nosso país, comemorarmos a data da Páscoa, não é? Em Israel, segundo informações, seria no dia 10, sexta-feira, o dia que teria culminado com o povo teria saído do Egito, né? A data, certo? Então, essa data é que faz a referência do êxodo que aconteceu em Israel. Aleluia. E eu refletindo sobre todo esse contexto,
né? O que nós precisamos, o que faz a diferença na nossa vida como cristão? Buscando todo esse contexto de Páscoa, de ressurreição, aleluia, de Cristo Jesus, o que faz a diferença na nossa vida como cristão? E quando nós começamos a estudar sobre isso, nós entendemos que a religião significa ligar o homem a Deus. Para os judeus, o sentido de religião significa símbolo na porta. Então, religião para eles é um símbolo na porta. Ok? Então, se nós fôssemos fazer uma analogia com o povo de Israel saindo do Egito, não é? Que foi ali comemorado o início da vida espiritual do povo de Israel, saindo do Egito, porque para se iniciar uma vida espiritual, precisa primeiro ter uma libertação, porque sem libertação a gente não começa a viver a nossa vida espiritual. Aleluia. Até mesmo para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o símbolo deles era o sangue na porta. Aliás, a gente tem ouvido e visto muitas pregações sobre o símbolo na porta, o sangue. Aleluia. E o que me chama a atenção, se nós fizermos analogia com o nosso contexto, qual é o símbolo da nossa crença? Qual o símbolo que, quando olhamos para nós, olhamos para os cristãos, qual é o símbolo que nos identifica? O símbolo que nos identifica é a cruz. É a cruz de Cristo. Aleluia. Então, na nova aliança, querido, o que significa para nós é a cruz de Cristo. E eu, pensando nisso, orando a Deus, colocando diante do Senhor, eu me perguntei, porque Deus tem que falar conosco primeiro, né? Qual a diferença que a cruz tem feito em nossas vidas? Aleluia. Qual é o efeito que a cruz tem produzido no nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, enfim, em todo o contexto social da nossa vida? Qual a diferença que a cruz, como símbolo da nossa religião, tem feito em nossas vidas? E eu aprendi algo, eu quero compartilhar algo com vocês aqui, queridos. Preste atenção. Para a gente poder entender isso, nós precisamos entender, compreender o nível de relacionamento que nós temos com Deus Espírito Santo. Então, a diferença que a cruz faz nas nossas vidas está no nível de relacionamento que nós temos com Deus Espírito Santo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Deixa eu te dizer algo aqui, grava o que eu vou te dizer. A primeira pregação de Cristo foi sobre quem? Ele disse assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, foi sobre o Espírito Santo. Aleluia. A primeira pregação, aleluia, da igreja do Senhor, após o Espírito ter descido no Pentecoste, foi sobre o Espírito Santo. Nós estamos dizendo daquilo que foi profetizado através do profeta Joel, que o Espírito de Deus desceria, aleluia, sobre a tua igreja. Então, o nosso relacionamento, o efeito que a cruz produz em nossa vida, está em primeiro lugar ao nível de relacionamento que nós temos com Deus Espírito Santo. Aleluia. E eu quero te dizer algo aqui, querido. Se você tem alguma pergunta, nos faça. Já que você está online aí, nos faça. Se nós não pudermos responder agora, a gente traz para um novo momento aqui e a gente
busca tirar todas as dúvidas. Eu quero ler com vocês, no início aqui, 1 Coríntios. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos falar hoje aqui do efeito que a cruz tem feito em nossas vidas. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, olha o versículo 23, ainda em 1 Coríntios, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. E agora o 26. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Aí o 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E o 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, aleluia, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos dar início aqui, queridos, dar continuidade. Jesus não veio a essa terra para estabelecer uma nova religião. Jesus não veio para estabelecer uma nova religião. Jesus veio para restaurar um relacionamento perdido. Jesus não veio para estabelecer uma nova religião, mas para restaurar um relacionamento perdido, rompido. Aleluia. Por que nós estamos falando da cruz? Porque quando você faz um estudo, você vai ver que a flor de lótus era o significado para quem é budista. No judaísmo moderno, ok? O escudo ou a estrela de Davi. No judaísmo moderno, o escudo ou a estrela de Davi. No Islã, é a meia-lua. E para nós que somos cristãos, é a cruz de Cristo. Aleluia. É o centro da fé evangélica. O primeiro tópico aqui diz: qual a importância da cruz? Qual a importância da cruz? O que qualifica Jesus para assumir o seu papel é a cruz, amados. O que qualificou Jesus, o que qualifica Jesus a assumir o seu papel é a cruz. Você vai entender aqui nesse contexto. A Bíblia diz, quando você faz um estudo sobre o templo ou tabernáculo de Moisés, você vai entender algo. Aleluia. No templo, no tabernáculo, existia na Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, também chamada o trono de misericórdia. Então Jesus,
quando ele morre na cruz do Calvário por nós, a Bíblia diz que o véu, ele se rasga. Aleluia. E nós entendemos que a partir daí, ele está assentado no trono de misericórdia, no Santo dos Santos. Quer dizer, Cristo, ele, aleluia, ele pagou o preço, quer dizer, ele manifestou. Se vocês fazerem um estudo sobre o tabernáculo de Moisés, você vai entender que o Cristo, ele esteve tanto no pátio, ali no pátio onde existia o local, né, onde a ovelha era sacrificada, tanto no pátio como no local santo, e depois, no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele adentra ao local santíssimo e senta no trono de misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a Bíblia diz assim, irmã Thaís, presbítero Washington, meu irmão Leandro, em 1 Pedro 2,9, o que a Bíblia diz lá? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade particular do Senhor. Aleluia. Aleluia. E como sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, nós temos que seguir ao nosso mestre. Sabe como que era o povo de Deus? Quando a igreja começou, quando a igreja foi formada no Pentecoste, sabe como eles conheciam o nome que era identificado o povo de Deus? Era identificado, a igreja era identificado o caminho. Era identificado como o caminho, quer dizer, eles caminham, eles seguem as mesmas pegadas do seu mestre. Eles falam igual a ele. Meu Deus, que tremendo. Eles agem igual a ele. Aleluia. Oxalá que esteja assim também sobre nossas vidas. Os discípulos aprenderam com o sofrimento de Cristo que o servo não é maior do que o seu mestre, que o sofrimento por Cristo era o meio da sua glorificação. Então os discípulos entenderam que o servo não é maior do que seu mestre, e os sofrimentos de Cristo eram um meio para a sua glorificação. Então, queridos, sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa manhã? Está passando por luta, dificuldade, tribulação? Glorifica a Deus, porque Ele disse que não ia te desamparar. Ele disse que estaria contigo todos os momentos, todos os segundos da tua vida. No livro do profeta Malaquias, ele diz assim: todas as vezes, aquele que tem temor a mim, aquele que me teme, que teme ao Senhor, ele não para de glorificar, de falar o meu nome. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Aqueles que têm temor a mim, não param de glorificar, não param de falar com o seu próximo o meu nome. Quer dizer, mesmo em meio às dificuldades, você não para de falar, de expressar o teu amor por Cristo. Mesmo em meio à dor, às lutas, às tempestades, você não para de expressar, aleluia, o símbolo que identifica a sua religião, que é a cruz de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo se vangloriava nas marcas, que significava para ele as suas credenciais, quer dizer, as lutas, as provações, às vezes que sofria por amor o Evangelho. Eu quero fazer uma pergunta aqui, queridos. Será que a nossa geração tem sofrido tanto assim por amor ao Evangelho? Ou quanto nós temos sofrido por amor ao Evangelho?
E em meio a esse sofrimento nós temos glorificado ao Senhor? Nós temos nos voltado para a cruz de Cristo? Aleluia. E deixa eu dizer mais, aleluia. Preste atenção. Se a cruz é referência no nosso lar, ei, Espírito Santo, aleluia. Se a cruz é referência na tua casa, quantas vezes você tem orado igual Paulo, quando Deus se revela para ele no meio da aflição, no meio da angústia, quando aquele navio estava à deriva, e Deus se revela para ele e fala: Paulo, eu vou guardar todos os que estão com você. Nenhuma vida que está contigo, aqueles que estão com você, nenhuma vida vai perecer. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você tem profetizado dentro da tua casa dizendo: nenhum daqui vai perecer, todos vão ter um encontro com Jesus? Aleluia. 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 Nenhum vai perecer. Todos vão ter um encontro com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cruz, sinônimo de glorificação. Onde a fé vê a glória, a desgraça vê somente a desgraça. Onde a fé vê a glória, a desgraça vê somente a desgraça. Abre os olhos deles, Senhor. Porque muitas vezes as pessoas lá fora, que não têm esse entendimento, precisam estar com os olhos abertos. Quantas e quantas vezes Deus abre os olhos dele para que ele possa ver, para que eles possam estar no mesmo nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Essa tem sido a nossa oração dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Abre os olhos deles, Senhor, para que eles possam ver e entender a importância da cruz de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. A pessoa, grava essa frase, a pessoa não pode compreender a Cristo sem que primeiro compreenda a sua cruz. Nós não podemos viver intimidade, relacionamento com Cristo sem que antes nós compreendamos o significado da cruz em nossas vidas. Aleluia. Segundo ponto, o processo de crucificação. Agora o negócio vai começar a esquentar, hein? Processo de crucificação. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, um texto bastante conhecido, não é verdade? Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 diz assim: porém, ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Está assim, e ele não abriu a sua boca. E olha o versículo 11, o que diz? E ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Só a parte A. E ele verá o
o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Deixa eu te dizer algo que não está escrito na Bíblia, mas que você vai entender quando você ler a história. O processo de crucificação, que é esse tópico, esse ponto. O prisioneiro era despido e humilhado. Era despido, irmãos. Ele ficava totalmente nu. Ele ficava totalmente nu. Então ele era despido, humilhado, colocado de costas em uma cruz, pregado as mãos e os pés. Depois de estar pregado, eles pegavam e jogavam a cruz no buraco. Aleluia. Quando você lê todo o processo antes da crucificação, mas esse processo de crucificação, o que antecedeu, é esse ponto que eu quero tocar aqui, eu quero falar aqui. E eu quero trazer um exemplo desse processo que ocorreu à noite. A Bíblia diz que Pilatos, ele tentou 4 vezes se evadir daquela situação. 4 vezes, está lá na Bíblia. A primeira delas, ele enviou o problema para Herodes. Quando chegou diante dele, quando Cristo chegou diante dele, ele pega o problema e envia para o outro. Aí, a segunda tentativa dele, ele tentou castigar e depois soltá-lo. Quer dizer, meias medidas. Terceira, ele tentou soltar a Jesus, mas pelo motivo errado, por uma escolha da multidão. Terceira. Quarta, aleluia, ele protesta a sua própria inocência. O que ele faz? Ele lava as suas mãos e entrega para ser o Senhor, para ser crucificado. E eu fiquei estudando sobre isso e me chamou a atenção, queridos, sobre essas quatro atitudes de Herodes. Quantas vezes aí eu trouxe para a nossa vida, quantas vezes, porque nós somos rápidos para julgar o próximo, né? Estava falando isso em casa hoje de manhã. Nós somos rápidos para julgar, né? Quando você vê algo que a pessoa está cometendo, né? E quantas vezes nós, ansiosos para evitar a dor de uma entrega completa a Cristo, procuramos subterfúgios. Quantas vezes, quando nós sentimos a dor do que é se entregar totalmente a Cristo, nós não procuramos subterfúgios. O que é isso? É quando, vou desmistificar isso aqui, é quando alguém te chama para um propósito que você vai ter que pagar um preço, aleluia, que você vai exigir de você uma atitude que te custe. Você disse assim: deixa para outro, passa para outro. É muito forte isso, é muito pesado isso. Eu não quero não. Quantas vezes te chamam para um processo, para um procedimento, para uma atitude diferente, que te custe algo, e você entrega para outro. Deus te chama, mas você está sempre propício a passar, a entregar a outro. Quantas vezes nós também optamos por um comportamento morno, e o irmão, e a irmã? Um dia tá,
100%. Outro dia, tá, né? Aí você fala, e aí, irmã? Hoje. E aí, irmão? Aí no outro dia, não, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós somos assim também, irmãos? Faz uma comparação com a atitude daquele homem. Quantas vezes nós tomamos atitude dessa forma? Quantas vezes nós, para agradarmos a Deus, pelo motivo errado? Como assim, pastor? Quantas vezes nós buscamos agradar a Deus, não como Senhor, mas como meu mestre? Você pode ser, ó Deus, o Senhor pode ser o meu mestre, mas meu Senhor não. Quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na minha língua sou eu. Quem manda nas minhas atitudes sou eu. Sou eu que faço do meu jeito. Sou eu que faço da minha maneira. Quantas vezes, queridos, fazemos também, quarto ponto, quantas vezes fazemos uma afirmação pública de lealdade a Cristo? Fazemos uma afirmação pública de lealdade a Cristo, mas muitas vezes negamos isso em nossos corações. Qual a diferença, qual o efeito que a cruz de Cristo tem feito em nossas vidas? Qual o efeito? Qual a diferença? Eu acho tremendo lá em João, terceiro tópico, João capítulo 19, livro do apóstolo João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, terceiro ponto, João capítulo 19, versículo 11, João capítulo 19, versículo 11, diz assim: e Jesus respondeu: tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não for dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Maior pecado tem. Olha, querido, como isso é relevante isso. Aquele que me entregou a ti, quer dizer, aquele que me conhecia, aquele que andou comigo, aquele que tinha intimidade comigo, aquele que se relacionava comigo. Maior pecado tem aquele que me conhece. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Deus está falando com a gente, com a igreja. Porque um dia nós vamos estar diante de Deus. Hoje, diante dessa pandemia, dessa epidemia que tem causado aqui no nosso país e no mundo, o que mais tem se perguntado, uma das coisas que mais tem se perguntado, é sobre o livro de Daniel, sobre Apocalipse. E a Bíblia diz, querido, que nós vamos ter um encontro com Deus. A igreja vai ter um encontro com Deus. Mesmo sendo salvos, nós vamos ter um encontro com Deus, sim. Sim. Maior pecado tem aquele que me conhece. Se Deus tem se revelado a nós, é porque grandes coisas Ele quer fazer através das nossas vidas. Qual o efeito que a cruz de Cristo tem na sua vida? Qual o efeito? Quarto ponto para a gente estar terminando. Discurso do politicamente correto. Eita!
O discurso do politicamente correto. Eu fico observando alguns livros que a gente lê e sobre os homens de Deus, homens que o Senhor levantou e fez a diferença, como o apóstolo Paulo, como João Batista. João Batista. Eu fico imaginando que algumas igrejas hoje não aceitariam esses homens, não. Não aceitaria, não, presbítero Rocha. Porque eles não eram politicamente corretos. Ele não falava aquilo que agradava. Em algumas igrejas eles não estariam, não, irmãos. Porque eles iam atrapalhar um sistema que já está todo certinho montado. E se você lê a história ali, já tinha um sistema todo montado na época de Jesus. Com os líderes religiosos, com os 70, não é, que ficavam ali à mesa, que faziam parte do sinédrio. Já tinha todo um sistema montado. Então aqueles homens, eles não tinham, meu amigo presbítero evangelista Paulo Arnaldo, um discurso do politicamente correto. Se não é politicamente correto, não pode ficar entre a gente. Então, queridos, eu imagino que esses homens, no nosso contexto atual, algumas igrejas não iam aceitar eles, não. Algumas igrejas não iam aceitar João Batista. Algumas igrejas hoje não aceitariam o apóstolo Paulo. Nós falamos muito deles, mas eles, o discurso deles, nem sempre agradava. Dói. E quando dói, você rejeita. Qual o efeito que a cruz de Cristo tem feito em você? Aleluia. O discurso do politicamente correto. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus. É o último, para a gente terminar, irmãos. Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus. Capítulo 6. Versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 6, 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que estão crucificados, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. Olha só aqui. Até nós somos culpados, que muitas das nossas atitudes, dos nossos atos, trazem vergonha a Cristo. É forte isso, né? Se você pregar em alguns lugares sobre isso, eles não vão te deixar entrar lá de novo. Muitos dos nossos atos trazem vergonha a Cristo. É o que a carta aos Hebreus está dizendo aqui, queridos. Antes de vermos a cruz, olha só, eu achei interessante isso aqui, ó. Antes de vermos a cruz, algo feita para nós, antes de vermos a cruz, algo feito para nós, como motivo de fé e adoração, vou dizer de novo, antes de vermos a cruz, como algo feito para nós, como sinônimos de fé e adoração, nós temos que vê-la, a cruz, como algo feito por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, porque isso, igreja, nos leva ao arrependimento. Qual o efeito que a cruz
tem feito em nossas vidas. E eu já estou terminando e vou dizer algo para vocês aqui. Somente aqueles que estão preparados para aceitar sua parcela de culpa na cruz podem reivindicar sua parte na graça. Vocês entenderam aqui? Vou ler novamente. Somente aqueles que estão preparados para aceitar a sua parcela de culpa na cruz estão preparados para reivindicar, podem reivindicar a sua parte na graça. Nós precisamos entender que a cruz de Cristo foi feita por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Como eu disse aqui no livro de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos. Deus entregou o teu Filho Jesus Cristo na cruz por amor a nós. E qual o efeito que a cruz tem feito em nossas vidas? Qual o efeito que a cruz tem feito em nossas vidas? Essa é uma pergunta, queridos, que eu deixo para você responder. Não precisa de me responder, não. Porque a palavra do Senhor diz que Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o seu interior. Antes que a palavra chegue à tua boca, aos teus lábios, Deus já sabe qual é o efeito que a cruz de Cristo tem na tua vida. E eu vou terminar relembrando algo que eu disse aqui no início. Algo que eu disse aqui no início. Para nós podermos dimensionar o efeito que a cruz tem em nossas vidas, nós precisamos entender qual o tipo de relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele que nos convence do pecado. Se Ele nos convence do pecado, nós vamos entender a nossa parte na cruz. Só Ele nos convence do pecado. Vocês entenderam? Deus está falando contigo aqui nessa manhã. Qual o efeito que a cruz tem feito na tua vida? Qual o efeito que a cruz tem feito dentro do teu lar? Eu disse aqui, vou só relembrar algo rápido. A religião, para os judeus, o significado de religião é símbolo na porta. E símbolo na porta nós entendemos que foi ali no êxodo o sangue que foi aspergido na porta, digo. Aleluia. Mas nós, na nossa geração como cristãos, a nossa religião, o que nos religa, o que nos liga a Deus, é a cruz de Cristo. Qual o efeito que a cruz de Cristo tem feito dentro do teu lar, na sua família? Qual o efeito que a cruz de Cristo tem feito na tua vida? Por isso nós estamos fazendo aqui esse estudo nessa manhã, direcionado pelo líder da Escola Bíblica Dominical. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo aqui. Por isso que nós deixamos um pouco de lado, prorrogamos, né? O líder prorrogou o estudo dessa manhã da Escola Bíblica, para nós falarmos qual o efeito que a cruz de Cristo tem feito em nossas vidas. É fácil dizer Ele ressuscitou, não é verdade? É fácil dizer Ele vive. É fácil dizer. Mas a pergunta é, qual o efeito que a cruz tem feito em nós? Eu quero orar com você. Eu quero orar por tua vida. Aleluia. Após, nossos amados adoradores vão estar adorando.
a Deus com um cântico, eu quero orar com você agora nesse momento. Você que está na tua casa, no trabalho, enfim, onde você estiver agora, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, entendendo que se você está diante de um Deus onipresente, onisciente, entenda uma coisa, a onipresença de Deus, a importância de você compreender, aceitar, assimilar a onipresença de Deus. Quando você entende que Deus ele está presente em todos os momentos, em circunstâncias na tua vida, você vai entender que a presença dele também pode gerar a onipotência dele, o poder dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Então, queridos, nessa manhã, aleluia, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor nos constrangeu a trazer esse estudo aqui nessa manhã. Ó Deus, para falar à Tua igreja, remida, lavada, com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que a partir de hoje, ó Deus, se estava algo parado na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que hoje, a partir de hoje, eles possam colocar ou recolocar em movimento, Senhor. Deus, que eles possam refletir qual é a importância da cruz sobre as suas vidas. Aleluia. O que significa para as suas vidas, para cada lar, para cada família, Senhor. Deus, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha constranger esses corações. E ó Deus, ó Pai, confirmando a Tua palavra, alicerçando, manifestando a Tua glória, a Tua presença na vida do Teu povo. Porque não existe coincidência no Teu reino. Existem encontros que o Senhor marca. E quando o Senhor marca, o Senhor quer falar com pessoas especiais. Pessoas que o Senhor levantou nessa terra. Lembre-se, você é ungido, você é ungida do Senhor. Deus te levantou com um propósito. Então se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Para realizar aquilo que o Senhor tem falado aos teus corações. Sim, Pai, nós oramos a Ti e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos passando aqui para os adoradores aqui. Nosso presbítero Washington. Nossa irmã. Amém. Nessa manhã, mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus continue abençoando nosso pastor, o pastor Arlen, sua esposa também, a irmã Fernanda, e o lar dos irmãos em nome de Jesus. Todos nós, nesta manhã, sejamos abençoados. Aumenta todos com a paz, Senhor Jesus, de novo. Caía e dois discípulos caminhavam, de olhar tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o mestre está, e foi conversando com ele uma irmã. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram para um jantar. Mas quando sentaram à mesa,
para agradecer a refeição. Reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, toda a salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente, era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui, é a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar. E sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, toda a salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente, era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui, é a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Com a sua glória. Amém. Passamos a palavra assim para o nosso evangelista Paulo Arnaldo. Que Deus abençoe essa dupla abençoada, presbítero Osso, irmã Thaís. Deus abençoe nosso pastor Arne, né, que Deus tem usado poderosamente para nos abençoar, né, sendo um instrumento na casa de Deus e na obra de Deus. Que Deus continue te abençoando, abençoando a irmã Fernanda, que eu tenho certeza que também é um suporte do seu ministério, né? Deus abençoe. Falou sobre a cruz, e é o que precisamos aprender, irmãos. Nós somos crentes, nós temos que seguir o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, né? Nós não podemos estar falando de sal grosso, de passar debaixo de porta. Nós temos falado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que nós precisamos de aprender e colocar no nosso coração esse verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe nosso irmão Diácono Léo. Diácono Léo, né, dia de domingo, um momento de quarentena, mas ele acorda cedo, vem para cá, se prepara para que chegue essa estrutura na sua casa. Que Deus abençoe nosso irmão guerreiro na obra de Deus também, né? Estamos muito felizes. Amados irmãos, chegamos ao final, então nós gostaríamos de
convidar você para hoje à noite, hoje à tarde, às 5 horas, 17 horas, a equipe vai estar aqui para fazer a transmissão do culto online, para continuar abençoando o seu lar, a sua vida, né, que você possa ser abençoado na tarde de hoje. Às 17 horas, vamos estar aqui, a equipe vai estar aqui para fazer o culto online. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor, né, pastor Amazildo Gonçalves, pastor Délio Nascimento e toda a equipe de obreiro. Vamos orar? Que você possa receber a bênção do Senhor. Deus, nós te louvamos por esse momento onde adoramos o teu santo nome e sentimos, Senhor, a tua presença. Nós te agradecemos pela palavra na manhã de hoje que o Senhor trouxe através do instrumento, o pastor Arley, que o Senhor possa continuar abençoando o teu filho para que seja bênção na nossa vida, na vida do nosso lar, meu Pai. Nós te louvamos. Senhor, que o Senhor possa abençoar agora a vida de cada um que está no seu lar, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa dar um bom almoço, Senhor, para cada um, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa curar as feridas, em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, irmãos, que ama e que aguarda a vinda de Jesus. Digamos todos, amém. Que Deus abençoe.